Sejam bem-vindos, eu sou o professor Nixon Lins e nós vamos começar a nossa aula de eletricidade. Tudo no universo é constituído por átomos. Tem matéria é porque teve átomos. Os átomos são formados por prótons, estruturas positivas, que nós vamos chamar de cargas positivas. A parte negativa nós chamaremos de elétrons, são as cargas negativas. Elas são bem menores e ficam em uma eletrosfera, em uma órbita em torno do núcleo. E o núcleo do átomo também é um elemento que não tem carga nem positiva nem negativa, é o nêutron. A partir de agora, cargas positivas, prótons, cargas negativas, elétrons. Na Grécia Antiga já se tinha noção desse fenômeno eletrostático. Eletrostática é a parte da física que estuda a eletricidade estática, onde não há uma corrente elétrica. Os gregos antigos, como Demócrito, por exemplo, ao atritar um âmbar, que é uma espécie de resina fossilizada em pele de animais, ele percebia uma atração, um fenômeno de atração com a pena, serragem. Por que isso acontece? Quem se move é sempre o elétron. Não esqueça disso. As cargas negativas se movem. Cargas negativas se movem. Quando elas se movem para um corpo e esse corpo está recebendo cargas negativas, vamos dizer que elas estão em excesso nesse corpo. O corpo ficou carregado negativamente. Quando essas cargas saem de um corpo para outro, ela está perdendo carga negativa. Se perdeu negativo, ficou quem? Positivo. Então está carregado positivamente. Tá certo? Corpos com cargas opostas, positiva e negativa, vai ter uma atração entre eles. E se as cargas forem iguais, há uma repulsão. O exemplo da professora e a aluna, onde a aluna penteia o cabelo, aproxima o pente dos papéis e eles se grudam no pente, mas deixa a aluna assanhada. Vamos entender por quê. Antes, em equilíbrio, a quantidade de prótons e elétrons as mesmas. Ao atritar o pente no cabelo, os elétrons passam para o pente, carregando negativamente esse pente e deixando o cabelo carregado positivamente. Por isso fica assanhado. Cargas de mesmo sinal, o que acontece? Repulsão. Então, um fio fica querendo se distanciar do outro, deixando a pessoa assanhada. Mas o pente está carregado negativamente. E, ao aproximar do papel, os papéis pularão para o pente, porque a parte positiva aqui do papel é uma carga oposta. Então, sinais opostos se atraem. Vejam, esses corpos estão em equilíbrio. A camisa, o balão e a parede. Quantidade de prótons, cargas positivas, igual às quantidades de elétrons, cargas negativas. Mas vamos causar um desequilíbrio. Através do atrito, vamos encostar o balão e fazer uma fricção na roupa. Você percebe que o balão ele recebeu os elétrons, cargas negativas, e o blusão tem mais cargas positivas. Balão negativo, blusão positivo. O que acontece se eu soltar o balão? Veja. Uma atração, né? Comprovando o que nós havíamos estudado. Mas, e se eu aproximar esse balão da parede? O que é que vai acontecer? Observe que os elétrons tentam sair, se afastar, eles reagem ao balão. Mas, como a parede, os prótons não podem sair e o balão está carregado com elétrons, positivo e negativo, se atraem, o balão ficou grudado na parede, veja só. Então, esses processos de eletrização por atrito estão sempre acontecendo. Você já deve ter percebido ao desligar a TV que os pelos do corpo são atraídos. Quando a gente também está no shopping e toca em uma pessoa, pode receber um pequeno choque. Tá? Será que isso realmente aconteceria? Vamos ver aqui um exemplo. Para quem não conhece, esse é o John Travolta. E ele adora dançar, é um exímio dançarino e gosta de ensaiar em casa para não passar vergonha nos bailes. Então, atritando o seu corpo na hora dos passos, né, fazendo os seus Despacitos, o corpo dele fica carregado negativamente. E ele se achando agora seguro, vai sair e ao tocar na maçaneta, veja o que acontece. Uma descargazinha elétrica.
porque o corpo dele vai servir como um condutor de eletricidade. E aí, para descarregar, vai acontecer isso. Vai levar choque. Tá certo? Os relâmpagos e os raios, quando em uma tempestade, eles tentam fazer a mesma coisa, utilizar o ar como um condutor dessa vez. Como está muito úmido, a água presente lá vai ajudar na condução da eletricidade. Mas isso só é possível porque na hora que acontece a descarga elétrica, a nuvem tem muitos elétrons, carga negativa aqui embaixo, e é atraído pelos que estão no solo. Isso vai provocar uma descarga elétrica. Detalhe, relâmpagos e trovões acontecem simultaneamente, porque nós temos a falsa sensação que o raio, o relâmpago, é visto primeiro. De fato é, mas ele aconteceu ao mesmo tempo que o trovão. Só que a velocidade que o som tem no ar é muito menor que a velocidade da luz emitida pela descarga elétrica. E a gente tem essa falsa sensação. Então não esqueça, relâmpagos e trovões acontecem ao mesmo tempo. E o que é o trovão? É quando esse relâmpago está acontecendo, tem que ter um deslocamento da massa de ar em volta dele. E aí a gente escuta o trovão. Circuito elétrico é um conjunto de componentes conectados a uma fonte de tensão por onde passa a corrente elétrica. Tá certo? Precisa-se de um gerador. O que é isso? É uma fonte de energia. Pode ser como esse da usina de Itaipu, onde usando energia mecânica, energia do movimento, para se transformar em eletricidade. Ou química, a energia química contida nas baterias, nas pilhas. É interessante entender que a tensão elétrica, também conhecida como diferença de potencial, DDP, é a diferença que existe entre esses dois polos. Vai ter uma voltagem aqui, que é essa tensão, de 9 volts, aqui 12 volts. A corrente elétrica é um movimento ordenado desses elétrons nos condutores e é medida em amperes. Então aqui o chuveiro elétrico ele tem 30 amperes, que é um condutor elétrico, que é um isolante elétrico. Condutores elétricos são aqueles que têm a capacidade de conduzir de maneira fácil a eletricidade, oferecendo a menor resistência possível. Nos fios, você já deve ter percebido que por dentro tem uma parte metálica, mas ele é revestido de uma camada isolante. E tem que ser de plástico, porque o plástico é um bom isolante. Isolante é aquele que não permite uma passagem da corrente elétrica. Tá? Não existe isolante perfeito, mas o vidro, a borracha, o plástico são bons exemplos de isolantes. Antes da gente ver os efeitos térmicos, vamos aqui a uma simulação. Aqui é o nosso laboratório virtual de aprendizagem, o PIRET, em onde nós vamos aqui fazer um circuito simples. Vou pegar aqui uns fios, uma lâmpada, vamos fazer uma conexão, né, dos polos, positivo e negativo. Utilizar aqui também uma bateria. Vou colocar aqui uma bateria, duas baterias aqui, para aumentar a luminosidade. Outro fio, mas nós precisamos de um interruptor para ligar e desligar de maneira mais fácil. E aqui está nosso interruptor. Observe que nada aconteceu, a lâmpada não acendeu. Por quê? O interruptor está aberto. Interruptor aberto significa que esse metal não encosta nesse outro metal. Então não tem como os elétrons eles transitarem aqui dentro. Vamos observar quando a gente fecha o interruptor. A lâmpada acende, né? Observe também que a corrente elétrica está fluindo do polo negativo para o positivo. Certo? Se eu quiser saber a tensão, né, saber quantos volts tem para acender aquela lâmpada, eu vou utilizar aqui esse voltímetro. Observe. 18 volts. 18 volts. Cada pilha dessa aqui, então, tem 9 volts. Vamos verificar. Isso mesmo, 9 volts. 18 volts. Não é isso? Vamos fazer um testezinho aqui, simples. Vamos colocar
outras coisas, como por exemplo, uma borracha, e ver o que acontece. Nada, né? Por que não aconteceu nada? Porque a borracha é um isolante elétrico, isso mesmo. Então ela não vai deixar os elétrons passarem nesse circuito. Vamos ver aqui uma moeda. Muito bem, a moeda deu certo. Está conduzindo a eletricidade. Quanto mais eu aumentar a tensão aqui, mais ele vai iluminar. Mas não exagere, senão vai pegar fogo. Porque uma parte do efeito da corrente elétrica é o efeito térmico, certo? Como a gente vai ver daqui a pouco. Então, por isso que às vezes acontecem curtos-circuitos, superaquecimento ou um circuito que não está projetado para tanta tensão de uma vez só. E é sobre esse tipo de efeito que nós vamos falar agora. São 4 efeitos efeitos da corrente elétrica. Primeiro, o térmico. Como nós vimos lá na simulação, quando pegou fogo, porque houve uma resistência muito alta e um aquecimento no fio. Mas ele pode ser controlado a nosso favor, como por exemplo, nós chamamos de efeito Joule. Efeito Joule. Quando você usa um secador de cabelo, um fogão elétrico, um chuveiro elétrico, um ferro de passar roupa. Agora vamos para o efeito químico, que o carro ele tem uma bateria e essa bateria ela é realimentada com o movimento do motor. É o efeito magnético. Nós podemos fazer uma bobina com fio e ligar uma fonte elétrica para transformar aquele fio em um ímã, um campo magnético. Efeito fisiológico é o que acontece no corpo ao levar um choque. Então o choque ele pode acontecer contrações musculares e o coração também é um músculo, né? Então o coração ele pode ser afetado se o choque for muito grande, dá problemas cardíacos em que elevou a tensão e causar até mesmo a morte do indivíduo. Nós já falamos sobre o interruptor, que é a parte de ligar e desligar. Quando está fechado, acontece que a lâmpada fica acesa, não é isso? Obrigado e até a próxima. Não esqueça de fazer as atividades.